Olá, crocheteiros e crocheteiras! Quanto tempo! Faz um tempo que eu não consigo gravar vídeos aqui pro canal. Pra quem não sabe, eu sou professora e aí as aulas presenciais voltaram e com isso a minha rotina mudou bastante. Porém, eu tenho na escola trabalhado um projeto que é um projeto sobre artes manuais e que lá eu tenho ensinado os meninos a fazer vários tipos de artes, né? Eu comecei lá com macramê, ensinei um pouco do crochê e agora eu tô ensinando eles a fazer um pouquinho de tricô. E hoje eu aproveitei para gravar um vídeo para os meus alunos, mas para pôr também aqui no canal. Então, eu tô utilizando o barbante, esse barbante aqui, o barbante de numeração 6, é um material que eu tô usando com eles. Na cor branca, que é um fio da FFA Barbantes. Eu fiz uma aquisição de alguns fios dessa marca e tenho gostado bastante de trabalhar com ela. Além disso, para a aula de hoje, eu vou usar 2 palitos de churrasco. Sim, palitos de churrasco. Porque com os estudantes, eu tô tentando trabalhar práticas mais em conta, né? Mais sustentáveis e que eu consiga trabalhar com o grupo sem gastar muito dinheiro. E aí a gente optou por trabalhar o tricô com as agulhas de churrasco de bambu. Então são agulhas que são bem lisinhas, né? Não tem aqueles fiapinhos. E ela tem 4 milímetros, essas palitinhos. Eu tô utilizando essas com meus estudantes. Mas lógico que dá pra fazer sim o tricô com as agulhas tradicionais. Essa minha aqui que eu gosto muito de utilizar é de madeira, também de bambu, né? Só que essa é feita própria para tricô. A diferença é que na agulha de tricô ela nem tem uma ponta muito afiada, né? E aqui ela tem um encerramentozinho para os pontos não correrem. Porém, para mim, as agulhinhas de churrasco têm servido bastante. Então, hoje iremos iniciar uma série de vídeos aqui no canal falando um pouco sobre o tricô. Então, hoje eu vou usar o material que eu tô usando com os estudantes e vou ensinar vocês a fazer a montagem de pontos na agulha. Então, para isso, a gente vai usar apenas uma agulha e eu coloquei o meu fio aqui no chão para facilitar. Existem várias formas de fazer a montagem. A maneira mais simples é iniciar como a gente inicia o crochê, né? Fazer o nozinho corrediço. Então, eu faço o Ezinho no fio e passo esse fio que vem do novelo por dentro desse Ezinho e eu faço aquele nozinho tradicional do crochê, o nozinho corrediço, que eu já ensinei aqui. E coloco esse nozinho corrediço na minha agulha. E aí ajusto. Então, eu fiz o nosso primeiro ponto. E a maneira mais simples de fazer montagem de pontos é trabalhar formando esses Ezinhos, essa voltinha de fio, né? Então, normalmente eu uso o dedo indicador e o polegar na minha mão esquerda. E aí eu giro o fio e eu fico com uma volta que parece um E. E essa volta eu vou colocar na agulha. Então, essa voltinha aqui, ela é um ponto, né? Então, na minha agulha já tenho 2 pontos. Na verdade, é a montagem, né? Que isso aqui vai gerar pontos do tricô. Então, eu tô fazendo aqui a minha colocação dos pontos. 3. E assim a gente vai fazendo. Então, o que é que eu tô fazendo? Tô girando o fio, eu uso o dedão, o fio tá tensionado, eu giro, formo o E, e esse E eu introduzo na agulha. Giro, posso girar aqui com os dedos, formo o Ezinho, e esse Ezinho eu coloco na agulha. Essa é a montagem mais simples que tem do tricô. É uma montagem que qualquer pessoa consegue fazer, basta só girar o fio e essa volta a gente vai colocando na agulha. Só que quando a gente for fazer o tricô, a primeira carreira, a gente vai ver que às vezes essa colocação de pontos, ela não facilita a nossa primeira carreira. Porém, é uma maneira simples e dá para fazer sim. Então, eu vou continuar aqui colocando os meus pontos na agulha.
e colocar a quantidade que eu preciso para fazer o tricô. A gente tá fazendo um projeto na escola, que é a construção de almofadas de quadrados e retângulos de formas geométricas. Eu sou professora de matemática e por isso a gente tá usando essas formas geométricas para fazer o projeto. E aí, cada a pessoa aqui do grupo, né, do projeto, tá fazendo uma parte da almofada, e aí eu fiquei com uma parte na cor branca, por isso que eu já tô aproveitando aqui para fazer com vocês. Eu vou continuar colocando os pontos dessa maneira até ter a quantidade aqui que eu preciso, que no caso do meu projeto aqui são 34. E aí eu volto, quando eu colocar esses pontos, eu volto para mostrar a vocês outra maneira de colocar pontos na agulha. Então, aqui tá a montagem de pontos, né, feita aí da maneira mais simples, só fazendo as voltas e colocando na agulha. Aqui eu montei meus 34 pontos e vou seguir fazendo aqui o ponto tricô, que eu vou explicar aí nas próximas aulas. O próximo jeito de colocar os pontos na agulha já muda um pouco aqui a estratégia e facilita na hora de fazer a próxima carreira. Vamos aí para a próxima forma de colocação de pontos. Peguei aqui outro fio, também FFA barbante, só que agora na cor cru, bem próximo aí do branco que eu tava utilizando. E vou colocar também, fazer a montagem de pontos na agulha. Para eu montar 34 pontos dessa maneira, eu costumo, assim, para montar qualquer quantidade de pontos, não só 34, né? Mas eu costumo aqui enrolar o fio aqui para mais ou menos saber quanto de fio eu vou precisar para colocar esses pontos. Então, eu dou 34 voltas aqui, ó. Ou até menos, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dei 10 voltas. Aí eu pego essa medida das 10 voltas. E aí eu tenho 3 partes iguais, vai dar 30 pontos, mais ou menos. E boto mais um pouquinho. Por que disso? Porque aqui nessa colocação eu preciso ter uma ponta que seja suficiente para montar esses meus pontos. E aí o começo é igualzinho a outra montagem. A gente vai fazer um nozinho corrediço aqui, deixando essa ponta grandinha que eu enrolei aqui para saber a medida pro meu lado esquerdo. Eu deixo do lado esquerdo o fio que vem do novelo do lado direito. Novamente eu vou introduzir a minha agulha no nozinho corrediço. E o que eu tenho de fazer é colocar a agulha nesse sentido aqui, então eu tô com a mão esquerda, tensionando o fio, o nozinho tá no meio entre o polegar e o indicador. E as pontas de fio, tanto o fio que vem do novelo quanto o fio menor, eles estão aqui sendo, eu tô segurando eles com os outros 3 dedos. Então, eu vou tensionando com o indicador e o polegar e segurando os fios com os 3 dedos que me sobram aqui. E o movimento de colocar pontos aqui dessa montagem é girar o dedão. Eu giro aqui o dedão tá assim na horizontal, né? Eu dou um giro e coloco a agulha aqui, ó, passando pela volta que se forma no meu dedão quando eu faço esse giro. Passo a agulha aqui e busco esse fio que tá no indicador para dentro desse espaço. E quando eu faço isso, é como se eu estivesse fazendo outro nozinho corrediço. Essa montagem, ela fica muito mais fixa na minha agulha. Então, novamente, eu tensiono o fio, seguro aqui os fios com os 3 dedos que me sobram, os fios que estão aqui, tanto do novelo quanto menor. Tensiono, giro o dedão, girei o dedão, a agulha passa aqui, ó, debaixo do dedão e pega o fio que tá aqui. Buscou o fio e organizou. E aí a gente vai organizando. Por isso que eu preciso ter um fio grande. Mesmo que esse fio que eu deixo aqui, ele tem que ser um pouquinho maior, porque ele vai fazer parte da nossa montagem. Então, a gente tensiona o fio, gira o dedão, coloca a agulha debaixo aqui do dedão, onde forma esse ezinho,
e pega esse fiozinho que fica no indicador. E esse fiozinho tem que passar por dentro do espaço onde tá o meu dedão. E aí a gente tem a formação aí do ponto, né, da base do ponto, dos pontos que vem aqui na minha carreira. Vou fazer mais uma vez. Tô com o fio aqui tensionado, tô segurando os fios com os 3 dedos que me sobram aqui. E eu tenho que fazer esse movimento, de girar o dedão, passar a agulha aqui debaixo do meu dedão, onde tá o fio, e buscar o fio que tá no dedo indicador. Esse fio que tá no dedo indicador, ele tem que passar por dentro do espaço do dedão. Então, aqui, mais um ponto montado. Vou fazer por desencargo mais uma vez. Eu giro o dedão, passo a agulha por baixo do meu dedão, onde tá o fio, e busco esse fio do dedo indicador para passar por dentro. E aí eu fiz a montagem de pontos. Percebam a diferença da montagem. Aqui embaixo fica como se tivesse umas correntinhas, né? Ele fica bem mais firme assim para poder fazer o tricô. E na montagem anterior, a gente fica apenas com um risquinho da linha. Dá para fazer o tricô também? Dá. Porém, ele pode escapar com muito mais facilidade. Então, essas são duas possíveis montagens, não existe só essas, existem outras tantas, mas são duas montagens mais simples e que a gente pode fazer os pontos do tricô com elas, né? E qualquer projeto que a gente queira iniciar. Eu fico por aqui no vídeo de hoje. Nas próximas aulas, irei ensinar para vocês os pontos básicos do tricô e como combinar pontos para formar outros. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam, né, esse conteúdo e compartilhem. Até a próxima!